Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação poderá ser acessada no site da companhia, ri.dex.com. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e depois optar por entrar na sala em inglês. Depois disso, selecione silenciar áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência a diretoria executiva da Dexco e o time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Francisco Semeraro, CFO da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral de resultados da Dexco. Iniciamos pelo slide 3. Confirmamos nesse trimestre a robustez da divisão madeira, que contou com o mercado de painéis de madeira que se manteve aquecido. Com altos níveis de demanda, foi possível capturar de forma eficiente os repasses de preço realizados no trimestre, o que contribuiu para os bons resultados do período. Nesse trimestre, os resultados da divisão se mantiveram em linha com os resultados do trimestre de 2024, que reforça a consolidação dos resultados da divisão de metais e louças. Adicionalmente, tivemos um anúncio importante nesse trimestre quanto à divisão de metais e louças, com o anúncio da saída da companhia da operação de chuveiros e torneiras elétricas. O setor de revestimentos começa a dar sinais de recuperação depois de um período de quedas consecutivas, porém em uma velocidade mais lenta para o segmento de via úmida, que é onde a Dexco atua. Sendo assim, ainda temos resultados pressionados na divisão de revestimentos da Dexco. Diante de um resultado mais forte no período, impulsionado pela divisão madeira e pela estabilização dos resultados da divisão metais e louças, apresentamos uma evolução de 60% no EBITDA ajustado e recorrente na comparação com o terceiro trimestre de 2023. Nos últimos 9 meses, o EBITDA ajustado e recorrente da companhia foi de 1.278 bilhões, 29% acima de 2023. Na LD Celulose, tivemos um trimestre com resultados recordes, atrelados à combinação de altos níveis de produtividade e uma diligente gestão de custos, o que fez com que no trimestre a operação de celulose solúvel encerrasse um EBITDA total de 443 milhões, sendo 217 milhões atribuíveis à Dexco. Se considerados os resultados da LD, a Dexco apresentou EBITDA de 677 milhões no trimestre e 1,8 bilhão no acumulado do ano. Passemos agora ao slide 4. Com os resultados operacionais mais fortes nesse trimestre, conseguimos entregar uma geração de caixa sustaining acumulada no ano de 146 milhões, quando comparados ao ano passado, com uma proporção de capital de giro e receita líquida em patamares similares ao do último trimestre, o que entendemos ser um nível adequado para a operação. Nesse trimestre, mantivemos níveis de CAPEX normalizados para a operação, porém, no acumulado do ano, como temos informado, aceleramos nossos investimentos em reflorestamento, encerrando os últimos 9 meses com um total de 601 milhões de reais de CAPEX sustaining. Seguimos na reta final do nosso ciclo de investimentos 21-25 e no ano de 2024 tivemos desembolsos na casa de 206 milhões de reais na nossa nova unidade de revestimentos em Botucatu, 68 milhões de reais em projetos direcionados à divisão de metais e louças e 30 milhões de reais na expansão florestal no Nordeste. Passemos agora ao slide número 5.
Com a proximidade do fim do ciclo de investimentos 21-25, também planejamos menores desembolso de caixa nos próximos trimestres, considerando o foco da companhia em capturar os resultados dos investimentos já realizados e reduzir níveis de alavancagens. Movimento este que já vimos neste trimestre com a contribuição do melhor EBITDA ajustado e recorrente acumulado nos últimos meses. Além disso, a companhia segue focada em suas iniciativas de liability management e, nesse sentido, realizamos também nesse trimestre o anúncio da nova estrutura de financiamento da LD Celulose, o qual daremos um pouco mais de cor nos próximos slides, que traz perspectivas para o negócio e melhor visibilidade em pagamentos aos seus acionistas, no caso, Dexco e Lenzing. Passemos agora ao slide 7. A IBA Indústria Brasileira de Árvores divulgou mais uma vez um forte desempenho do setor de painéis de madeira, com crescimento de volumes tanto no mercado externo quanto no interno. Os altos níveis de demanda, tanto para os mercados de MDF quanto para os de MDP, contribuíram para que os níveis de ocupação fabril se mantivessem elevados, puxados principalmente pelas demandas da indústria moveleira. Agora, sobre a performance da Dexco, falemos no slide número 8. Alcançamos níveis de volume de venda de painéis de madeira vistos pela última vez em 2020, com altos níveis de demanda do setor. Essa demanda mais aquecida propiciou bem-sucedidos repasses de preço e um mix mais nobre de produtos vendidos, com altos níveis de ocupação fabril. Ao final desse trimestre, de forma a rentabilizar nossa base florestal, realizamos uma negociação pontual que impulsionou os resultados do trimestre. Dessa forma, a divisão encerrou um EBITDA no terceiro trimestre com R$ 407 milhões e margem de 28%, avanço de 42% versus o terceiro TRI de 23. No ano, a divisão Madeira acumulou um EBITDA ajustado recorrente de 1,2 bilhão e margens de 29%. Falando agora sobre celulose solúvel, a LD Celulose apresentou um ritmo de produção acelerado com uma performance operacional entregando mais um resultado recorde, considerando o período desde o ramp-up da operação. Além disso, com programas de eficiência bastante sólidos, a LD manteve bons níveis de utilização de insumos, principalmente químicos e madeira, o que contribuiu positivamente com a gestão de custos. Ao final do trimestre, o EBITDA ajustado e recorrente da LD Celulose foi de 443 milhões, com margens de 61%, confirmando o potencial que a operação de celulose solúvel possui, principalmente se considerarmos suas vantagens competitivas e estruturais. Agora, falando sobre a estrutura nova de financiamento da LD Celulose no slide 10, conforme mencionado no início da nossa apresentação, anunciamos neste trimestre uma nova estrutura de financiamento, partindo da estrutura original anunciada em junho de 2020, quando contratamos o financiamento para a construção da fábrica de celulose solúvel. Com um bom progresso das operações da LD desde seu início, os sócios buscaram uma estrutura de financiamento que maximizasse a eficiência da estrutura de capital da LD, substituindo o modelo de Project Finance inicialmente contratado por um modelo de Corporate Finance, alinhados a obrigações financeiras e modelo do negócio, extinguindo as garantias dos sócios. A operação no valor total de $1 bilhão é composta por um bonde no valor total de $650 milhões e um empréstimo bancário no valor total de $350 milhões, que foi a mercado no final do mês de setembro e foi muito bem recebido. Uma grande quantidade de casas interessadas, confirmando os bons prognósticos da operação. Trouxemos aqui algumas das principais vantagens que sustentaram essa operação, como a extensão do prazo médio de vencimento. E, por fim, para a Dexco, o importante desdobramento dessa operação é o início de um fluxo de pagamentos de dividendos aos sócios, agora previsto para o ano de 2026. Passemos agora ao slide número 12, para falar sobre o mercado de acabamentos. O mercado de acabamentos apresentou neste trimestre mais um sinal de melhoria, com avanço nos resultados tanto nos produtos básicos quanto nos acabados, tendo este último apresentado um crescimento médio de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Com resultados mais positivos, a associação confirmou sua perspectiva para o setor, projetando um aumento de 5% para o ano de 2024. Aqui cabe destacar que esses indicadores são bastante amplos, incluindo muitas outras categorias, além do que a Dexco comercializa, porém entendemos ser um termômetro eficaz para o setor em que atuamos. Agora sobre a performance da Dexco no slide 13. Neste trimestre, a divisão de metais e louças apresentou uma grande evolução quando comparado ao mesmo período do ano passado, mas também bons resultados referentes ao segundo TRI de 24, consolidando seus resultados. Esta evolução foi sustentada principalmente pelo segmento de metais, que teve nível de demanda e ocupação fabril mais forte e, consequentemente, um mix mais premium de produtos vendidos com boa eficiência operacional. Fechamos o trimestre com EBITDA ajustado e recorrente de R$ 52 milhões
e de R$ 102 milhões no acumulado do ano. Um importante resultado para a divisão. Ainda, na divisão de metais e louças, é relevante que a gente lembre que a companhia fez também no trimestre o anúncio a respeito da saída do segmento de chuveiros e torneiras elétricas, e essa decisão faz parte das contínuas avaliações estratégicas que a Dexco faz de seu portfólio, priorizando segmentos de atuação que apresentem maiores sinergias em seus canais de venda e posicionamento de mercado. Com relação a resultados, é importante destacar que, usualmente, o segundo trimestre do ano era o que detinha os melhores resultados de volume para segmentos de chuveiros e torneiras elétricas, considerando a sazonalidade do negócio, sendo, então, com efeito positivo na divisão. Porém, o negócio de chuveiros e torneiras elétricas representava menos de 10% da receita líquida da divisão, confirmando que, mesmo contribuindo com bons níveis de volume, os produtos que detinham menor valor agregado acabavam por contribuir de forma pouco significativa nos resultados gerais. Passemos agora ao slide sobre mercado de revestimentos, que apresentou uma estabilização nesse trimestre, porém com o segmento de via úmida ainda bastante pressionado. Além disso, os níveis de estocagem do setor que estão em movimento de alta acabam por pressionar os níveis de capacidade instalada, que seguem patamares subótimos e uma perspectiva de retomada do setor. Sobre nossa performance agora no slide 15, tivemos uma melhora significativa nos níveis de volume nesse trimestre, justificados pelas ações comerciais e de preço que buscam market share em um mercado mais apertado. A melhora nos volumes refletiu nos níveis de ocupação de fábrica e, por conseguinte, com uma melhora de diluição de custos fixos da divisão. O ambiente de mercado que segue competitivo e uma postura ativa em relação à composição de preço e mix dos produtos por parte da companhia acabaram por impactar o EBITDA ajustado e recorrente da divisão, que encerrou o trimestre próximo de zero. No ano, o resultado do EBITDA ajustado e recorrente é de 10,5 milhões. Passamos agora ao slide número 17 para falar sobre as perspectivas. Estamos nos aproximando ao final do ano de 2024 e apresentamos aqui algumas de nossas perspectivas para os próximos períodos. Na divisão madeira, temos um cenário que se desenha positivo para o mercado de painéis de madeira e com menor disponibilidade para negócios florestais da Dexco por consequência. Entendemos que a demanda por painéis de madeira está em níveis saudáveis e que temos conseguido executar ações assegurando a rentabilidade de nossas operações. Nesse sentido, reforçamos que a realização de negócios florestais é a opcionalidade que a companhia tem de rentabilizar seus ativos diante de níveis de ocupações de fábrica que estejam operando em capacidade considerada suficiente, sem que isso impacte as operações da companhia e sua autossuficiência. Outro ponto importante é que a Dexco costuma realizar ao final do ano férias coletivas a seus funcionários e, com isso, existem paradas programadas de manutenção. Para a divisão de acabamentos, olhando de forma macroeconômica, tivemos no terceiro trimestre e ontem também um aumento da taxa de juros e regras de financiamento que podem impactar os resultados. E quanto a isso, nos mantemos bastante atentos. Como mencionado durante a apresentação, estamos nos aproximando do fim do ciclo de investimentos anunciado em 2021 e com isso já prevemos o início das operações da nossa nova fábrica de revestimentos cerâmicos em Botucatu, São Paulo. Esse projeto, que corresponde à maior parcela do pacote de investimentos previstos, está em fase de testes e terá seu ramp-up acontecendo durante todo o primeiro semestre de 2025. Por fim, é importante destacar que a Dexco segue focada em otimizar suas operações e os projetos que foram definidos em 2021 dentro do ciclo de investimentos, de forma que a companhia tenha o horizonte de rentabilizar esses investimentos e, consequentemente, reduzir a alavancagem. Próximo slide, gostaríamos de aproveitar esta reunião também para tratar de um tema muito relevante para a governança corporativa da companhia, que é o recente anúncio da sucessão do diretor-presidente da Dexco. Antônio Joaquim, depois de 12 anos à frente da companhia, atingirá seu limite de idade para um diretor estatutário e, diante deste fato, o Conselho de Administração conduziu ao longo do último ano um processo bastante estruturado para eleger aquele que ocupará esse posto a partir da Assembleia Geral Ordinária de 2025. O anúncio foi realizado no último dia 23 de outubro, quando Raul Guaranha, atual vice-presidente de Metais, Louças e Revestimentos, foi escolhido para a posição. Raul está na companhia há 3 anos e teve a oportunidade de estar à frente dos 2 grandes negócios da companhia, detendo uma sólida experiência profissional alinhada aos desafios que a Dexco almeja. Antônio e Raul irão, até abril de 2025, trabalhar conjuntamente em um processo de transição, coliderando as principais frentes de trabalho, de forma que os projetos em andamento sejam mantidos e os resultados esperados atingidos. Aproveitamos também para convidar os investidores, analistas e o público em geral a participar do Dexco Day 2024, que acontecerá no dia 9 de dezembro.
No evento deste ano, discutiremos o legado que Antônio deixa na companhia após 38 anos de casa e perspectivas e visão do Raul Guaranha para a Dexco. O evento acontecerá de forma híbrida e convidamos a todos para que acompanhem os nossos canais de comunicação para mais informações. Agradecemos novamente a participação de todos aqui e encerro a apresentação para abrirmos para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Márcio Farid, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo bem? Podemos ouvir. Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, primeiramente eu gostaria de dar os parabéns aí pelo Antônio nesses quase 4 décadas de casa e desejar sucesso ao Raul aí e nessa próxima caminhada. Passando para as perguntas, obviamente Madeira tem chamado a atenção, tem alguns bons trimestres já, né? Mas não deixa de nos surpreender para cima. Eu acho que vocês falaram que os níveis de demanda que a gente está vendo agora é parecido com o que a gente viu na pandemia lá em 2020, 2021, né? Mas naquela época, depois a gente aprendeu que parte tinha sido antecipada, né? Que foi um momento um pouco único que parte da demanda tinha sido antecipada. Então, a minha dúvida aqui, num cenário obviamente a gente está vendo juros muito elevados, mas os lançamentos parecem estar chegando a níveis historicamente altos de novo, né? Então, eu queria entender de vocês assim como a gente deve pensar sobre a sustentabilidade desse momento que a gente está vivendo agora, especificamente do lado de demanda, né? E aí, se puderem comentar um pouquinho também do supply, tivemos alguns ajustes aí. é, eu diria que talvez a Arauco, né, que mudou um pouquinho a composição de disponibilidade de matéria-prima deles, mas para tentar entender de vocês aí como que é, é a leitura dessa dinâmica de oferta e demanda, mas principalmente focando na demanda, para a gente tentar entender esses patamares que a gente está vendo agora e quão sustentável é. E aí em Deca, em cerâmica, um trimestre um pouco mais poluído, né, com a venda de chuveiros elétricos, mas claramente ainda aquém do esperado, mas com alguns sinais importantes, principalmente de volume melhorando, né? Agora tem alguns ajustes que vocês fizeram recentemente e projetos que devem entrar no final desse ano que eu imagino que deveriam ajudar para o ano que vem, né? Então, se puder dar um pouquinho de contexto aí de como está esse momento para louças e para deck e cerâmica também, seria ótimo, tá bom? Obrigado. Márcio, obrigado pelas perguntas. Vamos quebrar as respostas em dois pedaços aqui. Eu queria convidar o Henrique para comentar sobre Madeira e perspectivas com relação aos nossos resultados, e na sequência a gente faz a passagem por DEC Investimentos, tá ok? Vamos lá. Bom dia a todos, tudo bom? Márcio, obrigado pelas perguntas. Falando primeiro sobre demanda, eu acho que tem uma diferença importante quando a gente compara esse momento com o pós-pandemia. Nós temos uma situação no Brasil de emprego muito positiva. Lembre de que a questão de construção é um ciclo longo, apesar de a gente ter definitivamente uma variação em alguns momentos de lançamentos, a gente tem hoje o segmento de Minha Casa Minha Vida muito forte. A princípio, tudo que a gente vê e ouve do governo é que esse processo ele tende a ser mantido, né? Então, não tem nada estrutural que a gente vê como um fim de linha potencial para acontecer. Então, em termos de demanda, é natural, esse trimestre a gente teve também um pouco mais de volume por conta desses movimentos de aumento de preço, tem um pouco de ansiedade, mas quando a gente vê a indústria bem posicionada, a indústria de imóveis, isso nos dá um alento muito grande. Outro ponto relevante é que a gente nota também alguns parceiros do varejo de indústria de imóveis, né? Casa Bahia, Magazine Luiza, grandes players desse segmento,
focando bastante em retornar às origens. O que eu quero dizer com isso? Focar na essência do seu negócio, focar na venda de imóveis. Não que eles sejam responsáveis pelo mercado como um todo, mas acabam incentivando o mercado. Os nossos clientes também, a indústria moveleira, tem feito um trabalho impressionante de venda direta ao consumidor, via internet, via e-commerce, enfim. A gente vê realmente um momento bastante positivo. Então, é óbvio que a gente depende da questão de infraestrutura, do cenário macroeconômico, mas o consumo parece que vem sólido e a gente está positivo para o final do ano e não tem nada, pelo menos a gente não consegue ver nada desastroso aí pela frente. Com relação ao balanceamento de oferta e que você comentou sobre um dos nossos concorrentes, a gente normalmente não faz comentários sobre concorrência, não tem nada muito diferente do segundo trimestre, já existia o mesmo princípio, as operações que foram feitas ali na região sul do Brasil, elas acabaram se consolidando só em abril, maio desse ano, mas já tinham sido anunciadas e o que a gente notou em relação à oferta é um movimento um pouco mais racional do mercado em relação a ter que fazer, infelizmente, ou felizmente no nosso caso, alguns ajustes de preço em função de um custo inevitável, que é o custo da madeira, né? A gente vê isso acontecendo não pelo nosso negócio de painéis, absolutamente, mas sim pelo cenário no Brasil, os grandes investimentos em celulose e esse momento que deve se estender por algum tempo na demanda por florestas e por madeira. Então, nada muito diferente no terceiro trimestre, e sim a continuidade da operação aí dos nossos concorrentes, no nosso modo de ver, de uma forma mais racional, inclusive fazendo ajustes também, pelo que a gente conseguiu capturar de informações do mercado. Ótimo, Haddad, obrigado. Se puder comentar sobre a cisão que foi anunciada também da unidade florestal e qual a intenção por trás, seria ótimo. Francisco, você quer comentar? Márcio, a gente tem aquela nossa empresa que ela fica consolidada nós, é uma subsidiária que é a Duratex Florestal. A vocação dela é produzir e fornecer madeira para a operação de painéis e a gente viu uma oportunidade de fazer uma reestruturação, aproveitando uma madeira que a gente já tinha disponível, uma oportunidade que a gente tinha de fazer negócio e para a gente conseguir executar, a gente está reorganizando um pedaço dessa operação, é bastante pequeno, tá? E subindo um pedaço para a Dexco S.A. Então, é um movimento puramente societário, já dado que a operação de Duratex Florestal, a empresa Duratex Florestal, ela é uma fornecedora in-house para painéis. Então, a gente viu uma oportunidade bastante pontual e, como a gente disse, é um movimento entre os subsidiários, não muda nada de participação dentro do grupo, etc. Então, existe uma formalidade, obviamente, por envolver a Dexco S.A. diretamente, e para isso que a gente fez essa reorganização, de novo, pontual, pequena, para aproveitar oportunidades que podem surgir. Bom, obrigado, Farid, aí pela pergunta. Vou começar um pouquinho pela divisão DECA, né, metais e louças, e também vou começar fazendo uma breve retrospectiva, né, das ações que a gente tomou, né, e o que a gente se espera tomar lá para frente, né? Começando com o desinvestimento da área de chuveiros, eu acho que está bem claro, não tem muito mais a comentar, né? A gente vinha falando que era uma área que tinha pouco match estratégico com o nosso portfólio, então executamos aí esse desinvestimento, estamos aí aguardando os trâmites finais para passar a operação, né, para o comprador. Isso alivia, né, o nosso nível de atenção em cima de um ativo que tinha canais de vendas diferentes, clientes diferentes, né, características diferentes, então, e um tamanho também limitado e com perfil super sazonal, né? Então, o segundo trimestre é o único trimestre efetivamente muito forte de chuveiro elétrico em preparação para o inverno. Então, ao tirar isso, a gente dá aí um sinal de foco naquilo que a gente faz bem, né, que são os produtos
de metais e louças nessa divisão da Deca. Aqui a gente começou há 1 ano e meio atrás, acertando o nosso set competitivo, né, a nossa precificação, trazendo os nossos produtos para um nível de competição correto com o mercado, com prêmio de preço, sim, que a marca Deca carrega, né, e com isso a gente viu, de fato, né, uma recuperação de volume importante a partir aí do início do segundo trimestre desse ano, que vem acontecendo, né? Isso caminha junto também com um trabalho muito importante de ajuste do supply chain de metais, né? Estamos olhando tudo que é make or buy, né? Fornecedores satélites, investimentos internos, desengargalando a produção. Então, estamos em níveis de produção hoje superiores aos níveis de produção da pandemia, o que, ao final, ajuda bastante a melhorar o nível de serviço, e a venda de Deca anda muitíssimo junto com este elemento da nossa habilidade de entregar os nossos produtos com velocidade e com mix completo. O que nos permitiu também focar em melhora de mix agora nesse terceiro trimestre. Então, vocês viram que o volume cresceu, né, mas cresceu mais ainda, né, a melhora do mix foi melhor, né, e a gente tem essa vocação de atuar nos itens de luxo, nos itens que de fato a Deca tem uma preponderância de participação de mercado importante. Então, com o nível de serviço melhorando, com a entrega mais rápida, com ajuste correto de working capital, principalmente redução de WIP, um pouco mais de produto acabado, faz com que as nossas carteiras diminuam, o que é absolutamente salutar, né? A gente começa a ter também uma visão muito mais par e passo aqui do que está acontecendo com a venda no sellout, né? Então, a gente passa a ter muito mais visibilidade do mercado em tempo real e tira um pouco dessa amortecimento, né, ou dessa dificuldade de enxergar o que acontece na ponta quando a gente só olha sell-in. Então, as carteiras estão menores, o nível de serviço está melhor e a venda começa a responder, né? Esse final de ano é um período sazonalmente um pouco mais fraco, né? Dezembro muita gente dá uma reduzida aí, mas tem aí uma construção, tem estoques bons, nível de serviço bom, produtos bons, então estamos seguindo melhorando aí em todas as linhas de produto de metais, tanto em volume quanto em mix, e vamos seguir com esse caminho, fazendo muito uso desse nosso grande investimento em acabamentos, né, do D-Coat, né, que é uma tendência de mercado, e a Deca tem aí o maior parque, né, de equipamentos de D-Coat aí, fora da China, vamos dizer assim. Então, acho que metais estamos no caminho, acho que ainda tem oportunidades de crescer em segmentos, à medida em que a gente vai fazendo novos lançamentos, trazendo novos produtos. Então, vamos seguindo por aí. Também um investimento forte em recuperação de presença em ponto de venda, isso vale para todas as divisões, não é diferente em metais. Então, a presença no ponto de venda, a correta exposição ajuda muito na venda. Então, metais tem um caminho muito pavimentado daqui para frente. Louça, vocês se lembram bem, a gente passou por um processo de melhora interna das nossas fábricas, tinha também um pedaço do investimento relevante, né, que era não só automação em Jundiaí, como também restabelecimento da qualidade dos ativos, né, da segurança operacional dos ativos. Isso está, a segunda perna está completamente concluída e a gente já vê as nossas unidades num nível de qualidade, algumas delas sem precedentes, né? Então, dá para esperar efetivamente uma melhora importante, né, de margem quando você faz produto com mais qualidade, tem menos retrabalho, menos perda de produto. Então, a gente está vendo isso fortemente em louças, que vem com uma demanda forte aí no terceiro trimestre, está sendo bastante impulsionado pelos programas de construtora, né? Os nossos itens mais populares, super competitivos, estão com carteira longa, né? Então a gente também vai ganhar volume quando melhora a capacidade de produção.
a automação em Jundiaí mostrando resultados absolutamente alinhados com o nosso plano, mas muitíssimo promissores, né? A gente está a meio caminho desse processo de automação, mas o que a gente já está vendo é que os produtos saindo da automação saem com um nível de qualidade muitíssimo alto, né? E à medida em que a gente for arrumando isso, também dá para ver esse processo. Louças foi o item que a gente ajustou o set competitivo mais tarde, mais no final do ano passado, e com isso a demanda veio e de fato a gente está ocupando muito espaço. Então, divisão Deca com um caminho bastante pavimentado, evidentemente ainda longe do que se pode fazer, né? Tanto pelo mercado em si, quanto pelo que nós próprios podemos observar aí de oportunidades, né? Via os nossos trabalhos de inteligência competitiva, né, de análise de dados. Então, a gente consegue, de fato, olhar regionalmente por produto, por família, muitas oportunidades. Então, estamos aí achando um bom caminho para a divisão Deca de louças e metais. A divisão de revestimento cerâmico é a divisão onde a gente está vendo um processo de recuperação mais longo do que o que a gente esperava, né? Acho que aqui, ao contrário do que o que a gente falou, né, em Deca, o principal movimento é o movimento de go-to-market mesmo. É o movimento de recuperar espaço nos principais pontos de venda. No terceiro e no quarto trimestre, dentro dos resultados aliás, nesse ano todo, né, mas particularmente no terceiro trimestre, tem um grande investimento de trade marketing, né, em presença de ponto de vendas, algo que a gente vai continuar fazendo, né, correta exposição dos produtos é fundamental para que você ganhe espaço no ponto de venda ali, algo que a gente está tendo que reconstruir e, como vocês sabem, esse é um mercado com muitos bons competidores e aí um mercado muito mais pulverizado também. O que teve de novidade é que, de fato, o Via Úmida não está acompanhando a recuperação que a gente vê no segmento como um todo. Então, vocês devem se recordar, uns 3 trimestres a gente começa a mostrar Via Seca e Via Úmida separado e dá para ver que o Via Úmida sofre um pouco mais nesse momento. Então, aqui é fundamental continuar ganhando espaço, continuar tendo produtos, continuar desenvolvendo o diferencial competitivo que essa nossa fábrica de Botucatu vai nos dar, né? Então, isso, à medida em que você tem presença em ponto de venda, uma estratégia de go-to-market sólida, robusta, produtos que, ao mesmo tempo, jogam os dois segmentos, né? O segmento de valor, né? Que é aquele segmento onde a compra é assistida, o ticket médio é muito mais alto, a margem é muito melhor, né? São o segmento das lojas especializadas, dos produtos com design, dos produtos com acabamento diferenciado, algo que a gente tem com muita competência dentro das nossas unidades, mas também, como a gente está grande, a gente precisa ter uma ocupação adequada. Exemplo do que a gente fez de madeira, né? Esse tema da ocupação ótima, vale muito para revestimento também, né? E aqui a gente parece ter achado o que é o modelo de operação para cerâmica. Então, isso nos coloca numa posição muito positiva, no sentido de que a gente realmente ganhando relevância no mercado, a gente vendo vendas de sell-out mais fortes, crescendo presença regional, centro-oeste, nordeste, que a gente tinha dificuldade de participar estando no sul, e agora com o Botucatu tem uma vantagem de frete relevante. Toda a retaguarda, né, a parte de lançamentos, os padrões, o modelo de operação, o trade marketing está preparado para isso. A gente ainda está vendo sinais bastante confusos de demanda, né? Então, efetivamente tem subidas e descidas, né, nos dados da Anfacer, então a gente ainda não viu a melhora que a gente espera que a gente veja, mas também isso é muito do efeito dos estoques dos nossos concorrentes, né? Você vê que o setor trabalha em produção ainda abaixo da ocupação ótimo, mas acima do que está acontecendo no mercado. Então ainda tem construção de estoque, tem efeito de ações de caixa de final de ano de muitos dos competidores fazendo vendas. Então aqui
Isso confunde, né, de uma certa forma, o cenário. Mas eu diria que a gente está bem preparado para entrar em 25 numa condição competitiva bastante boa em revestimentos cerâmicos. Ótimo, Raul. Haddad, Francisco, muito obrigado pelos detalhes. Nossa próxima Obrigado, pergunta. Márcio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns aí pelos resultados. Primeiramente, dar aí os parabéns aí para a empresa pelo processo de sucessão. Raul, parabéns aí, boa sorte na nova posição. E Antônio, eu sei que a mudança de fato só acontece em abril, né? E provavelmente a gente ainda vai ter Investor Day, resultado de quarto trimestre, mas eu já queria aqui agradecer aí por todas as interações aí nos últimos anos, aí dar também parabéns pela transição. Indo aqui pelas perguntas, vou fazer duas aqui bem diretas aqui para a gente focar aqui nos pontos delas principais. Primeiro, sobre a cisão, né, o fato relevante que vocês anunciaram aí ontem à noite, sobre a cisão aí dos ativos florestais. Então, eu entendo, né, que é um tema que ainda vai ser discutido, né, em Assembleia no fim do mês, mas se vocês pudessem aqui dar mais detalhes, né? Primeiro, a minha interpretação é que, né, a empresa provavelmente tem a intenção de vender um stake minoritário de parte desses ativos, né, de modo a ganhar flexibilidade e acelerar a desalavancagem, né? Então, entender aí um pouco do racional, se é esse, e além disso, obviamente, a magnitude, né? Se puder falar aqui quantos hectares, enfim, a magnitude desse negócio, para a gente entender o potencial aqui que tem de acelerar o processo de desalavancagem da empresa. E a segunda, na divisão de madeira, né, a gente tem visto, ou a gente viu, né, algumas iniciativas de preço interessantes no mercado, né? O preço realizado de vocês, inclusive, veio até um pouco mais forte aí do que a gente esperava. Então, talvez pegar um pouco mais de granularidade aqui, né? O quanto de fato foi aumento, quanto foi mix, e, sobretudo, o que fica aqui de carry-over para o quarto trimestre. Né? E até pegar um pouco aqui desse sentimento de vocês, se as iniciativas de aumento de preço, né, já se esgotaram ou se vocês ainda estão vendo alguma oportunidade no curto prazo. Tá? Obrigado. Rafael, obrigado pelas perguntas. Começando da tua primeira, só para dar um pouco mais de informação com relação à pergunta, inclusive, que o próprio Márcio já tinha feito antes. Como a gente fala, a gente costuma aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para fazer o melhor uso de recursos e também buscar a melhor estrutura para a companhia, né? No caso específico da cisão, como eu comentei, é uma movimentação societária que a gente sempre opta por fazer sempre de processos mais transparentes e respeitando toda a governança da empresa, por óbvio, né? E a gente está falando de uma ordem de grandeza bastante restrita, tá? A gente está falando de cerca de 6, 7% do nosso ativo biológico, então uma quantidade pequena nesse momento e sem nenhuma intenção de fazer algo de ordem diferente para frente. É uma oportunidade que a gente está enxergando de fazer essa movimentação especificamente para endereçar esse ponto, digamos, societário, e que ainda cabe todo o processo de discussão em assembleia e, obviamente, os desdobramentos que isso pode ter mais para frente, tá? Mas, de forma nenhuma, como a gente tem comentado, a gente fala de negócios que colocam em risco tanto o balanço das operações quanto o suprimento e autossuficiência da madeira para a Dexco, tá? Então, só para dar um pouquinho mais de cor na resposta inicial, e espero que enderece aí a tua pergunta. E eu queria passar agora ao Nick para complementar sobre a sua segunda pergunta, falando do ambiente de madeira e competitividade de preços. Tudo bom, Rafael? Obrigado aí pela pergunta. Você deve lembrar aí das nossas conversas sobre política comercial e os movimentos de preço. Já faz algum tempo que a gente não tem optado por fazer aumentos de A a Z, né? Aquele aumento igual para todos os produtos, para todos os segmentos. Então, assim, é difícil de precisar, né? O preço médio é o que reflete esse efeito, mas, de qualquer forma, a gente teve, sim, algumas linhas de produto com aumentos de 2 dígitos nos últimos 4 meses. Grande parte desse aumento já foi implementado, então, existe alguma coisa para o quarto trimestre que vem como carry-over, mas não é nada extremamente significativo, tá?
A gente continua atento, mas nota que realmente existe um limite, né? A gente tem notado que existe limite para esses movimentos de preço, o que não quer dizer que para o início do ano, para meados do ano que vem, a gente não tem a necessidade de fazer mais algum ajuste em função da escalada do custo, principalmente da questão de madeira, que a gente vem comentando e parece ser uma realidade no mercado. Não podemos esquecer nunca de que existe, sim, do outro lado, um consumidor com limitação de bolso para poder fazer efetivamente a compra dos nossos produtos. Então, existe um balanceamento. O que eu comentei, e parece ser um movimento mais sólido, mais consistente, é, de fato, que parece que não é só a Dexco que tem essa questão de custo e o movimento de reposicionamento parece ser um pouco mais racional, como eu comentei no passado, em relação aos nossos concorrentes, o que mostra uma lógica confirmada de que existe, de fato, uma pressão de custo. A gente vê uma estabilidade, naturalmente esse final de ano é a sazonalidade boa, né? O mês de outubro, novembro, todo mundo aguardando aí no Black Friday para ver como é que vai se posicionar e ver o restock aí do varejo da indústria. Obrigado. Obrigado a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Monegaglia, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Faço das palavras dos meus colegas as minhas. Parabéns, Antônio e Raul, e sucesso, né, nessa nova fase na transição. Tenho duas perguntas, né? Primeiro, em LD Celulose, né? Queria parabenizar pela nova estrutura de financiamento e para a performance operacional, tanto em volume quanto rentabilidade, né? Então, queria aprofundar um pouco no fluxo de dividendos daqui para frente, né? O que a gente pode esperar, né? Tanto em termos de concentração, né? A ideia é concentrar a distribuição em um pagamento por ano. De repente, quando que pode vir esse primeiro pagamento? Se em um primeiro momento a gente pode esperar a distribuição do dividendo mínimo, ou se vocês estudam alguns cenários que a distribuição poderia ser acima do nível mínimo regulatório. Essa é a minha primeira pergunta, né? A segunda é sobre portfólio, né? Portfólio e segmentos, né? Acho que é interessante a saída do business de chuveiros, parece ser uma decisão acertada e alinhada com o core da empresa, né? Então, eu queria ouvir aqui de vocês se vocês ainda enxergam outras oportunidades de reestruturação de portfólio e otimização do ROIC, e aí se vocês puderem discutir um pouco, né, quais são, onde de repente vocês enxergam mais oportunidades para reestruturação de ativos. Obrigado pela oportunidade de novo. Ricardo, obrigado pelas perguntas. Começando com a primeira, eu vou dividir a resposta em dois pontos, até para deixar bastante clara a trajetória e o que a gente está planejando aqui. No caso específico da LD, que é o que tem de relevante aqui de mudança da política e da estratégia que a gente vinha adotando até então, quando a gente falava de uma estrutura que previa o Project Finance, ela, como vocês devem imaginar, ela tem uma série de amarras, uma série de restrições por conta do risco que todos desses investidores e os bancos, etc., correram desde que o projeto ele foi colocado em discussão até ele começar a operacionalizar, né? Então, tem uma série de restrições que foram colocadas. Dito isso, a gente enxergou essa oportunidade de fazer essa transição, liberar um pouco mais a corda para a LD correr solta, gerar resultados. Ela já vinha gerando caixa desde o primeiro momento e estava sendo bastante consumido pelas próprias demandas de crescimento de volumes no primeiro momento e depois a amortização desse fluxo de empréstimos iniciais. Então, já fazia parte de tudo isso, tá? Com a estratégia nova, a gente passa a ter previsibilidade de recebimento de dividendos e é uma estratégia que ela começa de forma bastante gradativa, tá? A gente imagina o primeiro pagamento lá para 2026, num valor bastante pequeno para os dois sócios, 26, 27, acelerando levemente com o tempo, tá? Mas é importante dizer que nessa estrutura nova a gente está criando condições para que, se ela realmente performar e continuar performando acima do esperado, existem perspectivas possíveis para o negócio de LD, tanto da frente de receita
vindo de desenvolvimento de mercado e preços, né? E na frente de custos, que é a otimização de uma base que já está rodando muito bem, que ela consiga acelerar isso e aumentar fluxos a partir do momento que ela tiver também mais desalavancada, tá? Então, acho que essa é a primeira parte da pergunta. Existe esse horizonte antecipado para 2026 numa magnitude pequena e a gente desconectar uma série de amarras que tinham sido estabelecidas na época do Project Finance. Quando a gente avalia a perspectiva agora, nós como sócios, a gente tem alguns tipos de questionamento. Eu queria aproveitar também para refletir aqui que a nossa estratégia continua sólida e consistente, no sentido de continuar crescendo os negócios, obter o retorno dos nossos investimentos já feitos. A gente hoje trabalha com uma política de dividendos de uma vez por ano, com aquele mínimo que a gente distribui de acordo com o nosso estatuto, que é 30% do nosso lucro líquido, tá? Que é um pouco acima do mínimo legal. E a gente não vê horizonte hoje de mudar essa perspectiva. Os nossos acionistas entendem o momento, entendem a necessidade agora da gente fazer esse processo de desalavancagem com os instrumentos que a gente tem e garantir que as operações tragam o retorno que elas precisam trazer. E aí, no futuro, quando a gente vai falando de outro cenário de alavancagem, pós a captura plena do retorno desses projetos, a gente, aí, de novo, não estamos vislumbrando nos próximos 3, 4 anos alguma mudança significativa que justificasse alguma mudança de política. Até vai acabar coincidindo com a resposta também da LD, que nesse período também não tem nada muito relevante para acontecer nesse horizonte previsível aqui, tá bom? Queria passar então, a palavra para responder a segunda pergunta sobre portfólio, reestruturações aqui para o Ricardo e para o Raul. Oi. Bom, Ricardo, acho que isso está sempre no nosso radar, né? Eu acho que a gente, para um lado ou para outro, né? A marca Deca é uma marca que tem, né, um espaço grande, né, nos ambientes da casa, então a gente está sempre olhando a oportunidade de esticar esse envelope, né, da marca Deca dentro dos ambientes. Então, muito disso feito organicamente, né, trazer novos produtos, novos segmentos de atuação, né, uma possibilidade da gente testar, né, os limites dessa marca que sempre responde bastante bem. Então, estamos sempre atentos a esse tipo de coisa, seja de forma orgânica ou inorgânica, muito mais desenvolvendo produtos, né, do que especificamente por aquisição, mas sim, estamos atentos, estamos vendo, seja vão ver aí nos próximos lançamentos do ano que vem coisas novas, produtos diferentes, né, dentro do nosso portfólio que são complementares. Isso olhando de uma forma mais simples aí dentro do seu ponto, né, algo que está sempre presente. Olhando algo mais estrutural, né, a gente se encaminha para estar com uma base muito boa de ativos, né? Vocês acompanharam, a gente efetivamente saiu lá da nossa planta de queimados, que tinha problemas estruturais, né? Isso refletiu bastante positivamente no resultado de louças já em 24, né? A gente sabe muito bem hoje o quanto que a gente pode rapidamente responder à demanda num caso de uma aceleração, né? Então aí a gente continua tendo os equipamentos lá de queimados que a gente pode transferir para outras unidades e acelerar, né, esse modelo de atendimento à demanda, né? Então esse nosso também a gente vem trabalhando muito ativamente num plano diretor das nossas operações aqui. Então, muitas coisas mapeadas. Daqui para frente, qualquer ajuste que a gente venha a fazer tem a ver com, efetivamente, a nossa capacidade de utilizar melhor os nossos ativos aqui. Não temos nada decidido nesse processo, mas, efetivamente, são ciclos de conversas e de análises nesse sentido que acontecem com alguma frequência. E, de fato, estamos atentos a oportunidades que venham a surgir e que tenham, efetivamente, um alinhamento, né, um nível de aderência a esse nosso portfólio atual. Mas o que eu posso dizer com total tranquilidade aqui é que tem muito
para tirar do que o que a gente tem de ativo disponível, operando ou não operando, né? Lembrar também que a gente tem uma fábrica de revestimentos que está temporariamente paralisada lá no sul e a qualquer momento a gente pode religar ou ainda combinar essa operação e outras operações que a gente tem. Então, você vai ver aqui um movimento muito, muito consistente de responsabilidade de alocação de capital. Francisco falou no começo, né, que a gente se aproxima do término, né, desse grande ciclo de investimentos, mas o que a gente está sempre muito atento são aqueles investimentos claramente positivos e que podem acelerar muito a captura de mercado, de sinergia e de eficiência. Eu acho que aqui a Madeira foi um exemplo espetacular disso, né? No início, pouco antes da pandemia, no decorrer da pandemia, onde com investimentos que corresponderam a menos de 10% do custo de uma fábrica nova, a gente ganhou uma linha nova em capacidade de produção. Então, esse tipo de ação está sempre presente aí nas nossas conversas, discussões estratégicas. Super claro, Francisco e Raul. Obrigado, viu? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Antônio Joaquim, CEO da Dexco, para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado aí pelas interações. Um momento especial para a companhia mesmo. Nós ainda vamos ter oportunidade de falar mais sobre os novos planos, sobre os processos de tudo isso envolvido na sucessão mais à frente, como foi mencionado, né? Então, nós estamos aqui satisfeitos de estar vivendo esse momento. O resto do ano aí encaminha sem grandes surpresas. Chama a atenção com um ponto que a gente mencionou, mas foi pouco abordado aí na questão de perguntas. Me preocupa particularmente um pouco o cenário mais macro, com a elevação de taxa de juros, né? Que efeito que isso vai ter, a gente vai ter que acompanhar muito bem, porque isso torna um pouco mais turvo o cenário, né? Porque certamente com taxas de juros nesse patamar, sem dúvida nenhuma, em algum momento vai haver uma inibição de novos investimentos e pode haver uma retração, inclusive, no mercado consumidor, que é tão dependente de crédito nesse nosso setor. Então, é um tema de esperar, pode ser que tenhamos, no fim, aquilo, né? Você atira um juro alto para tentar reduzir a ameaça de inflação, mas ele tem consequências então, isso daí é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar de perto. Vamos estar bastante focados aqui também, ainda nesses próximos meses, de adequação de portfólio. Estamos adequando custos, adequando as despesas, lembrando sempre focado que a nossa meta realmente agora é tentar capturar o máximo dos investimentos já feitos e tentar desalavancar, porque isso é uma coisa muito importante, né? Então, reforço muito aquilo que a gente deve esperar para os próximos anos, um período de busca de desalavancagem e de maior rentabilidade nas operações, tanto na via de custos e ocupações mais adequadas, quanto no top line, que é muito importante recuperar mercado. A gente vê principalmente em investimentos cerâmicos que continua sofrido e a gente espera melhorar mais à frente, tá ok? Então, obrigado a vocês, desejo um bom dia a todos e agradeço mais uma vez a presença aqui. A videoconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.